A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui hoje para mais essa lição. E a lição de hoje, a lição número 5 desse semestre, o tema é a desacralização da vida no ventre materno. O que essa palavra aqui, desacralização, ela se refere? Ela quer dizer, é uma palavra que no seu contexto, na sua simbologia, no seu significado real, é a retirada do caráter sagrado de algo ou de alguém. Fazer com que deixe de ser considerado sagrado, divino ou inviolável. Então, essa aula de hoje vai abordar como a nossa sociedade, como a agenda progressista, ela tem retirado, esse ponto, a vida no ventre materno, que era algo inviolável antes, considerado como algo sagrado, hoje está sendo algo tão assim atacado pelos movimentos progressistas, por ideologias e muito mais. Então essa aula de hoje é uma aula importantíssima para todos nós. O texto áureo da lição de hoje se encontra em Lucas 1, versículo 31, que nos diz: Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática é: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina. A lição de hoje, irmão, ela tem como base Lucas 1, do versículo 26 ao 33 e do versículo 39 ao 45. A lição de hoje, irmão, vai tratar sobre a questão do aborto na nossa geração, que tem sido induzido, apoiado e defendido por diversos órgãos, por diversos países, ao qual já tem sido aprovado, legalizado, matar inocentes no ventre materno. E a questão está tão feia, irmão, tão fora de controle, e isso mostra, reflete, o pecado na nossa geração. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui agora um pequeno vídeo onde uma pessoa, um ser humano, não sei se é certo a gente chamar uma pessoa assim de ser humano, que ele diz que desejava gerar uma criança dentro de si simplesmente para abortar. É isso mesmo, irmão. É por isso que Jesus falou que a nossa geração ela é pior do que Sodoma e Gomorra. Porque o que tem sido feito na nossa geração, as coisas que têm sido praticadas, irmão, Sodoma e Gomorra vai ser comparado a um jardim de infância perto da nossa geração, porque o pecado da nossa geração, o que nós já estamos vendo e o que ainda vai vir, irmão, vai ser algo inacreditável. Então, veja esse vídeo com seus próprios olhos, irmãos. The first trans woman to have a successful uterus transplant, ovaries and eggs included, and I want to be the first trans woman to have an abortion. I will let a doctor who has successfully transplanted a uterine complex before cut the organs out of a willing, healthy, transmasculine donor, place them in my body. I will devote myself, heart and soul, to their aftercare. I will have as much gay sex as it takes with as many trans women as it takes, and let the transphobes and homophobes scratch their heads wondering what to make of it. And I want to be the first trans woman to have an abortion. I want to be the first trans woman to have an abortion. É isso mesmo que você viu, irmão. Ele disse: eu quero ser a primeira mulher trans
a fazer um aborto. É o sonho dessa pessoa. Então, olha a situação que as pessoas estão hoje em dia, que a nossa geração está hoje em dia. Estima-se que por ano, irmãos, 44 milhões de bebês são mortos no mundo por causa da prática do aborto. Então, irmãos, é um problema gravíssimo, é um problema terrível, né, na questão do aborto. E na maioria desses casos, irmãos, cerca de quase 100% dos casos, é pessoas que estão abortando simplesmente porque querem viver suas vidas livres e sem obrigação alguma. Entrando aqui agora no primeiro tópico da lição, a concepção de Cristo, vamos ter o primeiro subtópico, o anúncio do nascimento. O autor aqui da lição, irmão, ele destacou o nascimento de Cristo para mostrar que a vida ela tem importância extremamente já no ventre da mãe, e prova com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo que é Deus que é o autor, é Deus que está gerando a criança no ventre da mãe. O anúncio do nascimento de Jesus, irmão, aqui no primeiro subtópico. A gente vem por hoje em dia e vê que as crianças de hoje em dia, elas são anunciadas através de um teste de gravidez, de um exame, né, do ultrassom para saber o sexo. Mas Maria, irmão, Maria recebeu a visita de um anjo para anunciar a vinda do seu filho. E o texto relata, Lucas 1, 26 a 28, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Aqui no contexto da história, irmão, uma mulher, quando ela é prometida a casamento a um homem, a mulher teria que ser virgem. E quando ela é prometida a casamento, tinha um noivado, ficava quase um ano até a época do casamento. E na época do costume judaico, a mulher tinha que provar que era virgem ainda, após ter a relação sexual. Se caso o noivo duvidasse, teria prova, né? Isso está na escritura, tem versículos bíblicos que provam isso. Era o costume da época. E Maria era uma jovem, nunca tinha conhecido nenhum homem. O primeiro homem da sua vida seria José. E antes de acontecer dela ter filhos com José, antes deles ter o ato sexual, a Bíblia diz que um anjo aparece a Maria, o anjo Gabriel, e diz a ela, né, que ela foi escolhida por Deus para carregar o filho da promessa, né, para carregar Jesus Cristo, Salvador de toda a humanidade. E o interessante, irmão, que essa profecia ela foi relatada muitos anos antes pelo profeta Isaías 7,14, que nos diz: "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel", que quer dizer, irmãos, Deus conosco. E aconteceu, irmão, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, e a Bíblia diz que ele nasceu em Belém. E foi algo tremendo também, porque tudo ali de Cristo teve profecias que se concretizaram, desde o seu aviso do nascimento até onde ele nasceu. Em tudo, a vida de Jesus ela foi marcada por cumprimentos, né, das profecias bíblicas que aconteceram. Onde ele nasceu em Belém, se cumpriu a profecia de Miqueias 5,2, que diz: "Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos." E o tremendo dessa profecia de Miqueias, irmãos, é que Deus moveu o mundo para cumprir a sua promessa. Quando Jesus ali, Maria estava grávida, estava perto de ganhar, veio um decreto, irmão. Está lá em Lucas 2, versículo 1 ao 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento
de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Você vai ver o contexto dessa palavra, irmão. Deus moveu o mundo. O Império Romano era o que governava o mundo na época. E Deus moveu o mundo para cumprir a sua palavra, que ao qual ele tinha determinado muitos anos antes, irmão. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasce ali em Belém, né? O anúncio do nascimento de Jesus, o anjo falando com Maria, algo milagroso, né, irmão? Algo sobrenatural, impossível se explicar com palavras humanas. Entrando aqui no segundo subtópico, a miraculosa concepção. Neste ponto, irmão, convém salientar que tanto o nascimento virginal quanto a concepção virginal são doutrinas cristãs. Contudo, o milagre está na concepção antes do nascimento. Isso porque a concepção foi sobrenatural, mas o nascimento é natural. Dessa forma, destaca-se que Jesus nasceu de um parto natural, comum, como qualquer outro ser humano. Contudo, Jesus foi concebido no ventre de Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo, e sem um pai humano. A Bíblia vai relatar em Lucas 1, 30, 31, o texto diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e colocarás o nome de Jesus. E Maria responde, né, irmão, ao anjo, Lucas 1, 34, 38. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de uma mulher através da obra do poder de Deus. Ele veio ao mundo e foi gerado no ventre de Maria. Não houve participação de um homem, mas Deus realizou um milagre que jamais a medicina conseguirá decifrar ou explicar. Para você ter ideia, irmãos e irmãs, perante a medicina, a ciência diz que, se fosse possível a mulher gerar um filho por si só, ela geraria uma menina e não um menino, pois a mulher é portadora de apenas os cromossomos XX, enquanto o homem é portador dos cromossomos XY. Um bebê homem só nasce se tiver a participação de um sexo masculino, irmão. Então, olha que tremendo, né? Mostrando que Jesus, ele foi gerado, irmão, por Deus, né? Ele é algo sobrenatural, não tem como explicar esse nascimento de Cristo, né? O impossível ficou para Deus, irmãos. O terceiro e último subtópico aqui do primeiro tópico é a bênção do nascimento. E queria salientar aqui, Salomão, o grande sábio da Escritura, ele escreve em Eclesiastes 11:5, né? Salomão, que foi um homem com sabedoria dada por Deus a ele escreve sobre o milagre da vida gerada no ventre. Em Eclesiastes 11:5, o texto diz: Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então aqui, irmãos, como que é formado os ossos da criança, os órgãos da criança no ventre de uma mulher, né, irmãos? A ciência deve explicar, mas é Deus, irmão, que forma. É Deus que nos desenhou. É Deus que ele é o nosso arquiteto, né? Ele é o nosso olheiro. Ele é quem fez eu, quem fez você, que nos conhece mais do que qualquer um ou qualquer outro. Deus é quem abre a madre de uma mulher. Se Deus não quiser, irmão, nenhuma mulher consegue dar luz. Vemos isso, né, na mulher de Mical, a esposa de Davi, Mical,
que não teve filhos após zombar de Davi, segundo Samuel 6:23. Vemos também que Deus fechou a madre das mulheres do Egito, onde, após a oração de Abraão, Deus abre a madre das mulheres. Em Gênesis 20, 17 e 18, a Bíblia diz que orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Então é Deus que faz a mulher a madre, é Deus que gera a criança. Apenas, irmão, nós somos apenas uma matéria que, se Deus não apertar o play, né, em português claro, se Deus não estiver no meio, nada acontece. Vemos também que tem um propósito, né? Quando as mulheres estéreis na Bíblia, a maioria das mulheres estéreis na Bíblia, irmão, elas geraram filhos, grandes homens de Deus, né? Queria ressaltar aqui João Batista, né? Filho de Isabel e Zacarias. João Batista, seus pais eram avançados de idade, tinham clamado a Deus pedindo um filho, porque nos tempos bíblicos a mulher que não gerava filho era mal vista na sociedade. Mas quando João Batista chegou, irmão, os pais dele já eram avançados de idade. Zacarias tinha até esquecido da oração. Mas olha que filho que Deus mandou, né? Deus mandou aquele que, entre os nascidos de mulheres, não há ninguém igual a ele. É um profeta, né? Um grande homem de Deus. Vemos também Samuel, né? Ana, com seu esposo, onde Ana não tinha filho. E que grande homem de Deus que veio, Samuel, profeta, juiz e de Israel, né? Cumpriu um propósito grande ali. Ele era profeta, ele era juiz, ele cumpriu um papel ali como se fosse um rei de Israel ali também. Um grande homem de Deus também. Então, as mulheres na Bíblia, irmão, que era estéril, tem um propósito, né? Deus ensinando a eles, né? Ensinando a nós, né? Não depende de mim, depende de você, mas depende de Deus. E Deus, ele sabe o tempo e a hora certa de realizar o propósito nas nossas vidas. O tópico número 2 da lição de hoje é a cultura da morte. O primeiro subtópico aqui é o projeto ideológico. Irmãos, nas aulas anteriores eu cheguei até a passar aqui sobre os 17 objetivos da ONU, das Nações Unidas, da Agenda 2030. Eu convido a você a entrar no site da ONU e colocar, né, lá os objetivos da Agenda 2030. Vai aparecer vários quadradinhos para você, vários pontos objetivos deles. E no objetivo saúde e bem-estar, no ponto 3.7, está escrito assim, irmãos: até 2030, assegurar o acesso universal ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Aqui nesse ponto que eu li para vocês, saúde e bem-estar é o terceiro objetivo dos 17 que tem na ONU. Esse terceiro objetivo ele tem como meta implantar todos os países que fazem parte da ONU, tem até 2030 como meta para implementar no seu país a legalização do aborto, a aprovação do aborto. Você vai buscar nos sites aí, em reportagem, a ONU parabenizou a Argentina por liberar o aborto e diversos outros países. Eles tratam isso como, não como crime, mas um serviço de saúde. Isso mesmo, matar crianças no ventre da mãe simplesmente para as pessoas viverem livres, se relacionar com um com o outro e não se prender a uma responsabilidade de criar os filhos, de educar filhos, de ter a preocupação, né, de proteger, de zelar. Eles preferem matar, preferem colocar essa palavra aí, que é um serviço de saúde pública. Então essa é a nossa geração. É uma verdadeira hipocrisia, irmão, né?
Felizmente, antigamente as crianças eram sacrificadas nas gerações antigas para deuses, né? Para a idolatria, né? Sacrificada em rituais, oferenda. Os bebês eram sacrificados assim antigamente. Só que hoje esse Deus mudou, né? Esse ser mudou. Esse ser hoje é a libertinagem, é a falsa liberdade que as pessoas estão seguindo, né? É o egocentrismo, é o humanismo. As pessoas materialistas querem viver livres, não querem ter regras, não querem ter preocupação. Então, o Deus hoje é o Deus intelectual, é o Deus da cobiça, do ego, né? Da falsa liberdade hoje em dia na nossa geração. Uma geração afundada no pecado. Aqui no subtópico número 2, vamos ter o direito sobre o corpo, aqui nesse tópico sobre a cultura da morte. Nós vamos ter hoje o direito sobre o corpo, né? Que tem uma bandeira que esse sistema levanta, que é a seguinte palavra: meu corpo, minhas regras. Tem até um vídeo, irmãos, daquele canal Porta dos Fundos, né? Não assisto isso, que isso é pior do que um lixo, né? Eu falo logo assim mesmo, que não agrega nada. Eles brincam com a fé das pessoas, eles rasgam a fé das pessoas, eles pisam na fé das pessoas. Esse canal Porta dos Fundos. E tem um vídeo deles que eles colocaram José e Maria, e quando o anjo aparece para Maria, ela fala: não, o corpo é meu, eu faço o que quiser, não vou gerar filho não, mostrando como ela decidiria se ela queria ou não, né? Zombando da fé de milhões de pessoas, zombando do que está escrito na Bíblia. Então, irmãos, a bandeira que esse sistema progressista levanta é o meu corpo, minhas regras, né? Ele decide o que faz com o corpo. Ninguém deve interferir. O Estado, ninguém. A pessoa faz o que ela quiser. Ela pode muito bem abortar quantas vezes quiser, pode fazer o que quiser com o seu corpo, ninguém pode falar nada. Verdadeiramente, irmão, é algo assim que tem acontecido, que é assustador esse sistema, o que eles têm feito. E a nossa geração tem levantado essa bandeira, né? Essa bandeira ideológica, meu corpo, minhas regras. E essa frase é um slogan feminista usado em vários países, na maioria das vezes em torno de questões de autonomia corporal e aborto. As feministas geralmente defendem o direito individual sobre os seus corpos para escolhas sexuais, matrimoniais, reprodutivas e etc. Eu ia passar o vídeo para vocês aqui, mas não vale nem a pena passar desse canal Porta dos Fundos. Mas o título no vídeo se encontra no YouTube e tá lá assim: meu corpo, minhas regras, que vai retratar o anjo Gabriel chegando para Maria, e Maria dizendo que não vai ter o filho, que é isso, é aquilo outro, que o corpo dela faz o que quiser com o corpo dela. Então é algo sobrenatural que tem acontecido hoje em dia, irmão. É triste. Aqui no terceiro e último subtópico do tópico 2, nós vamos ter o título: a prática do aborto. O aborto, irmão, na Bíblia ele é claramente proibido, né? Em Êxodo 21, 22, 23, nós vemos uma passagem bíblica que diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo porém nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida. Vimos em Êxodo 23 também a ordem de Deus: não matarás. E a Bíblia, irmão, claramente ela condena o assassinato, né? Premeditado de uma vida. E um aborto é um assassinato de uma vida. A Bíblia não condena a autodefesa. É alguém tipo vir matar você e você se defender, né, e tirar a vida da outra pessoa. A Bíblia não condena, igual a polícia, os órgãos de justiça que vai combater o crime, combater o mal e matou um bandido, matou o criminoso no troca de tiro. Deus não condena aquele policial.
Mediante ali ele está protegendo, ele está cumprindo um papel que Deus estabeleceu na terra. Mas matar uma criança, irmão, é considerado assassinato, né? Algo grave. Lógico, hoje no nosso dia tem umas questões aí que tem que ser discutida, na questão de pessoas que engravidam porque foi estrupada, né? Eu vi há pouco tempo, foi no Brasil mesmo, se eu não me engano, uma jovem foi estrupada e estava grávida e a justiça determinou em tirar a criança, né? Foi aborto. Aí alguém diz, não podia, mas irmãos, é algo complicado, a pessoa ali, ela não estava ali querendo abortar porque ela estava com cervegonhice, vamos dizer claramente, ficando com uma pessoa e com outra. A pessoa foi estrupada, né? A pessoa foi violentada. Ela não pediu ali para ter uma relação sexual, ela não teve algo livre, espontânea vontade, a pessoa foi estrupada, violentada. Imagina a pessoa que foi estrupada e violentada carregar um filho na sua barriga de um homem ao qual estrupou ela, que violentou ela. Serão duas vidas perdidas ali, a da criança e a da mulher. Corre risco da própria mulher morrer e isso é uma tragédia pior ainda, irmãos. É algo muito complicado. Então a prática do aborto, pela Bíblia, Deus proíbe, irmão, a prática do aborto. Deus não concorda com esse tipo de coisa. Toda vida é uma vida para Deus, importa para Deus. Mas nessa questão que eu falei do aborto, tem que ser algo discutido, sim, né? Tem que ser algo discutido, algo que tem que ser conversado, mas não, o aborto não deve ser liberado assim, igual está sendo liberado em alguns locais, que é mais fácil você tirar uma criança do que fazer uma cirurgia que as pessoas estão esperando para fazer no SUS, como exemplo. Então é algo que tem que ser discutido, tem que ser conversado no nosso meio, no nosso Brasil, mas que infelizmente eles não querem discutir, eles não querem chegar a um consenso. As pessoas hoje querem viver de qualquer jeito, de qualquer forma, sendo que hoje as pessoas têm vários meios para se prevenir, para se cuidar, mas as pessoas querem optar por liberar o aborto, matar à vontade, né? Aqui no último tópico agora, irmãos. Nesse último tópico agora, irmão, cujo título é A Sacralidade da Vida, vamos ter o primeiro subtópico. A vida é inviolável. Irmãos, a vida humana, ela é sagrada, ela foi dada a nós por Deus, irmão. Deus nos formou do pó da terra. Conforme Gênesis 2,7 diz, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É Deus que é o autor da vida. É Deus que nos criou. É Deus que nos fez, mas o pecado, a mancha do pecado, ela tem nos afastado de Deus. Tudo isso que tem acontecido, essa agenda mundial para aprovar o aborto, milhares de pessoas que estão seguindo essa agenda mundial, são pessoas, irmãos, que não conhecem a Cristo, são pessoas afastadas de Jesus, são pessoas guiadas pelo diabo, cegas, presas no mundo e nas coisas que há no mundo, irmão. E, infelizmente, tem pessoas que se dizem cristã, mas nunca foram cristã. Porque um cristão verdadeiro, a pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, jamais vai defender agendas, princípios e valores que vão contra a palavra de Deus. O subtópico número 2 aqui, o começo da vida, eu vou passar para vocês, irmãos, um passo a passo aqui de um site muito interessante que eu achei, mostrando como é que começa a ser gerado a criança no ventre da mãe. Os dias, como é que é feito, né? Todo o processo. E aqui nesse subtópico número 2, o começo da vida, o autor diz assim, com base na escritura sagrada. As escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida, desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1,5 que diz, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações de profeta. Veja só, Deus escolheu Jeremias ainda antes dele ser formado no ventre.
Antes de a mãe ou o pai de Jeremias ter relação sexual, Deus já tinha escolhido esse homem. O rei Davi também corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmos 139, 13 vai dizer: Pois possuíste o meu interior, entreceste-me no ventre de minha mãe. Deus, Ele fez cada um. Aí o autor continua aqui da lição. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, versículo 15 ao 16 diz: Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, irmãos, o começo da vida, ela não se dá somente, igual a nossa geração diz hoje em dia aí, que a partir não pode abortar só com 7 meses, porque 7 meses é uma vida formada, é uma vida completa. Nós temos aí em alguns países já, irmãos, que o aborto está sendo induzido até o 6º mês de gestação. Para esses países aí, até o 6º mês não tem uma vida ali dentro. Tem uma coisa, tem um objeto, não é um ser humano ali. Então você vê que essa agenda progressista é uma verdadeira hipocrisia, porque ela defende classes sociais hoje em dia de pessoas, mas não defende o ventre, a pessoa no seu nascimento, né? A pessoa quando está sendo gerada não defende as crianças indefesas. Então é uma agenda diabólica, na verdade, que o intuito nunca foi, nunca será o bem das pessoas, o bem do ser humano. Então veja só esse site, irmão, o passo a passo ali, desde a fecundação até a formação da criança no ventre. Olha só, irmãos, é uma clínica de fertilidade. Aqui, ó, eles mostram o crescimento embrionário, que diz aqui, ó, embrião é o produto da concepção, concepto do momento da fecundação, até 8 semanas de vida. Embrionária. Feto é o bebê em formação, desta época até o fim da gestação. Aí vamos aqui, vamos descendo, para vocês verem, ó. Começa aqui, ó. Blastogênese, um dia, a fertilização. Começa quando o espermatozoide penetra um óvulo e termina com a formação do zigoto. É um processo que leva cerca de 24 horas. Um espermatozoide pode sobreviver mais de 48 horas. Aí vem o segundo processo aqui, ó. Blastogênese, 1,5 a 3 dias. O tamanho do embrião é de 0,1 a 0,2 milímetros. 3 dias pós-ovulação. O zigoto começa a se dividir. Aí vai outra fase, blastogênese, 4 dias. Aí vem outra fase, blastogênese, 5 a 6 dias. Blastogênese, 7 a 12 dias. Embriogênese, 13 dias. Embriogênese, 16 dias. Já fala aqui, ó. A granulação começa com o aparecimento da linha primitiva. Nesse período, a gastrulação continua com a formação do endoderma e mesodema, que se desenvolve a partir da linha primitiva. Embriogênese, 17 a 19 dias. A área embrionária tem agora a forma de uma pera e a região da cabeça é mais grossa que a região da cauda. Embriogênese, 19 a 21 dias. Nessa fase, o embrião tem a forma de uma sola de sapato, sendo a região da cabeça mais longa que a região da cauda, ligeiramente retificado entre elas.
Embriogênese, 21 a 23 dias. Esse estágio de desenvolvimento reflete um rápido crescimento do embrião. Ele torna-se mais longo e a vesícula vitelina se expande. Embriogênese, 23 a 25 dias. 13 a 20 pares de sômitos são identificados. Nesse estágio, o embrião assume a forma de uma curva S modificada. Embriogênese, 25 a 27 dias. O embrião curva-se em forma de C. Os arcos que se formam, a face e o pescoço são agora evidentes, sobre o cérebro anterior em crescimento. Embriogênese, 27 a 29 dias. 30 a 40 pares de somitos. Aparecem os 4 brotos dos membros superior e inferiores. Vesícula óptica e cristalino. Aparecimento da primeira fina membrana superficial da pele cobrindo o embrião. Aí vem embriogênese, 31 dias, o 32, 33 dias, 33, 34 dias, 41 dias, olha o jeito que já a criança já está. Os músculos faciais estão se desenvolvendo. A goteira nasofrontal torna-se distinta de um bulbo olfatório. Sentido do olfato. Forma-se no cérebro. As orelhas são identificadas. 44 dias, irmão. Olha só, irmãos. Nem 2 meses. Os plexos nervosos começam a se desenvolver na região do couro cabeludo. 47 a 48 dias. Com 50 dias, irmãos, aqui, menos de 2 meses, o cérebro está conectado delicado nervos músculos. Com 52 dias, com 56 a 57 dias, a cabeça está ereta e arredondada. O ouvido externo está completamente desenvolvido. Os olhos estão fechados e a retina completamente pigmentada. As pálpebras começam a se unir e estão somente meio fechadas. Olha só. Aí acabou, irmãos, nesse ponto aqui. Mas olha que interessante. Com 57 dias está assim já. Aí as pessoas vêm aprovar o aborto para até 6 meses de gestação, irmão. É um assassinato. Estão matando crianças inocentes. E esse mundo, irmão, o mundo já é dos malignos, né? Nós não temos que esperar coisa boa desse mundo. Então, estão matando crianças. Pessoas se espantaram que morreu aí cerca de alguns milhões de pessoas com a Covid, né? Mas não estão se espantando que estão matando 44 milhões de bebês no mundo por ano. Conforme nós vimos, irmão, a própria Bíblia diz que o começo da vida não se dá apenas ali na parte da concepção, né? Deus já nos escolheu. Antes de nós sermos gerados, é Deus que nos escolhe. E a própria ciência comprova, né, que a vida ali já começa no início, né? No primeiro dia após uma relação sexual, o homem com a mulher e a mulher gera um filho, está grávida, no primeiro dia, irmão, a vida já está gerada dentro da mulher. E é muito rápido o processo, né? Então, a vida tem valor, a vida é sagrada. No último subtópico aqui da lição de hoje, a posição cristã diante da sacralidade da vida, né? A vida sendo sagrada. A posição cristã é defender os princípios bíblicos, irmão, se manter fiel à Escritura e não se moldar aos padrões do mundo, né? Porque o mundo, ele não tem uma forma fixa, estabelecida, que não muda, que vai ficar sempre parada. O mundo, ele tem uma forma que ele vai sempre se transformando, sempre mudando. Então, o que era ontem no mundo lei, hoje vai se tornar libertinagem. O que era antes no mundo feio, hoje vai se tornar bonito. O que era antes no mundo proibido, hoje vai se tornar liberal. Então, o mundo, ele não vai andar nunca conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca vai andar de mãos dadas com o mundo. Então, a posição cristã é combater essas ideologias e esses falsos ensinos. Para a conclusão da lição, irmãos, aqui estarei lendo a própria revista que nos diz: a gestação
e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Gênesis 9:7 que diz: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem santifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. João 10:10 que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. O que isso quer dizer? Que todos esses que estão defendendo o aborto, que estão praticando o aborto para viver uma vida de libertinagem, uma vida livre. Quando você vê os vídeos das pessoas aí, quando o aborto é aprovado, chorando de alegria, comemorando, simplesmente por ter a liberdade de matar em paz, irmãos? Essas pessoas acham que estão escapando. Não. Um dia elas vão estar perante Deus e vão prestar conta por seus pecados cometidos. E aqueles que não se arrependerem em vida dessas práticas, dessa forma, dessa agenda que está sendo induzida no mundo, vão enfrentar a ira de Deus derramada sobre elas no dia do juízo. Irmãos, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.